Fala galera, tudo bem com vocês? Vídeo novo se iniciando por aqui depois de quase 4 anos sem mexer no canal do YouTube. Brincadeira que não tem esse tempo todo, tá? Mas nós voltamos e agora de uma maneira diferente. Desculpa inclusive esse local, nós não terminamos ainda o nosso local específico que teremos agora os nossos vídeos. Nós faremos um novo cenário, mas você não quer saber disso agora, você quer saber do assunto do vídeo. O que será que vai acontecer com a economia em 2030, hein? E algum lugar por aqui vai estar aparecendo no meu Instagram. Lá eu consigo postar diariamente algumas novidades sobre a economia, alguns investimentos aplicados na hora, fazendo análise de algumas ações e também conteúdos jurídicos, que é a minha área, em específico na área empresarial. Então, dá essa força lá, viu? Obrigado. Agora, partindo para o vídeo, é um assunto sério. O que será que vai acontecer com a economia em 2030? Você sabia que a tecnologia tem tomado de conta e de uma forma rápida e absurda? Muitas coisas estão acontecendo e nós não podemos deixar de falar sobre a parte econômica disso tudo. Então vamos lá para algumas coisas importantes que irão mudar e você precisa ficar atento a isso. É claro que esse vídeo não é para te desanimar, mas talvez para você sofrer uma leve metanoia na sua mente e verificar o que você precisa mudar para não ser pego de surpresa. O ano é 2030, então nós nos perguntamos o que será que vai acontecer em 2030. Primeiro de tudo, vai ser a era da robótica. Inclusive, muitos empresários que eu já citei aqui no canal estão criando robôs que fazem atividades chatas humanas. O que isso tem a ver? Nesse ano de 2022, Elon Musk anunciou um robô, o robô Optimus, criado pela própria empresa Tesla. Esse robô irá fazer atividades que são consideradas chatas do dia a dia, atividades mais caseiras. E não fica restrito apenas às atividades caseiras. É um robô que vai ter tecnologia para ir até mesmo ao mercado, pegar fila e trazer as suas compras para casa. Você deve estar achando que isso é para 2030. Não. Eles anunciaram que para o ano de 2023 esse robô já vai estar à venda. Em poucas palavras, em 2030 esse mercado vai ser um mercado natural. E nós partimos então para as próximas coisas que você precisa ficar atento. O próximo ponto é aquele que mais te preocupa, é a diminuição do emprego. Sim, em 2030 vai haver uma diminuição drástica de emprego. Mas não é qualquer emprego, são atividades específicas que você precisa ficar atento nesse momento. Primeira delas, atividades de mão de obra. Como nós sabemos, as atividades de mão de obra é a grande massa produtiva, não só do Brasil, mas do mundo. Mas cada vez que o tempo vai passando e as coisas vão se atualizando e a tecnologia vai crescendo, a mão de obra acaba ficando um pouco de lado, sendo substituída pelas grandes máquinas. Inclusive, grandes empresas já têm substituído a parte produtiva. Ao invés de usar a mão de obra, começam a utilizar mais máquinas, até mesmo pela quantidade de produção, pelo tempo de trabalho, acaba sendo muito mais vantajoso. E olha, não para por aí, o problema é que essa situação de desemprego não vai atingir só a mão de obra, mas também a atividade intelectual. Você pode usar como exemplo a atividade da própria advocacia, que é o meu ramo. Você sabia que existe software preparado já para fazer petições? Pode parecer loucura, mas isso é verdade, muitos escritórios grandes já têm usado essa tecnologia. Você quer saber como funciona? A aplicação é basicamente um aplicativo que ele faz a petição que um advogado faria, só que faz de forma mais rápida, célere, também sem raciocínio, porque é a parte difícil, mas aquela situação em que algo mais metódico, coisas já programadas, comuns que existem também na área da advocacia, um computador pode fazer. Então o que levaria assim para pagar 5 advogados, 10 advogados para fazer, um só aplicativo faz por todo mundo. Isso é muito mais econômico para os grandes escritórios. Tá vendo? A tecnologia de 2030 talvez seja um pouco mais assustadora, porque eu tô falando de coisas atuais. Tá, outro ponto de 2030 muito importante é a própria tecnologia, só que a tecnologia de uma forma mais robusta. Você percebeu que os anos 2000 foi muito alavancado na área da tecnologia. E o que será que nos espera para 2030? E eu vou te responder. A tecnologia vai atingir outras áreas comuns também dos empregos. As áreas de jardinagem, como também a parte de uma doméstica, será substituída por máquinas. Porque assim como eu falei sobre o robô Optimus,
Você já parou para pensar que atividades difíceis também envolvem essa área de limpeza dentro de casa e que um robô como esse que faz atividades chatas também pode fazer essas atividades de limpeza? Essa é uma área um pouco preocupante para muitas pessoas que são desse ramo. Então imagina só como é que vai ser em 2030. Ou até mesmo atividade de jardinagem, substituída por máquinas em que pessoas podem elas mesmas conduzir e o aparelho faz tudo. E olha só, retomando até a parte da mão de obra. Pensa comigo, até empresas que fazem cápsulas de remédio. Às vezes precisa de uma grande quantidade de pessoas para uma produção gigantesca. Hoje existem máquinas que fazem por hora mais de 200 mil cápsulas. E isso faz com que só necessite de um operador para fazer toda essa operação entre as máquinas. Então a mão de obra sendo substituída por máquinas em que só uma pessoa consegue conduzir tudo. Mas isso faz com que também haja abertura para o mercado. Sabia que existem muitas profissões que também vão ficar em ascensão e é o momento de você despertar aquele feeling para essa situação? Por exemplo, operadores de máquinas mais tecnológicas. Você sabia que é um pouco escasso no mercado e pagam muito bem? Que tal deixar um pouco essa parte de mão de obra de lado e começar a se especializar? Cursos profissionalizantes têm sido mais aceitos do que a própria mão de obra. Esses cursos profissionalizantes, por exemplo, de operador de máquinas, máquinas de mercado, máquinas inclusive da área da agricultura, que exige bastante e existe um mercado gigantesco com poucas pessoas que sabem fazer. E a remuneração é boa, não é ruim não, viu? Inclusive na área da tecnologia, se a gente está falando de uma área de tecnologia, o que você tem que investir? Na área tecnológica, conhecimento. Por exemplo, uma parte que as pessoas pouco estudam é a parte de engenharia de software. Sabia que é uma área muito boa que você pode estar se especializando? Só que as pessoas acabam optando por uma área da construção civil, enquanto poderiam ter essa perspicácia de ir para um ramo um pouco mais detalhado, um pouco mais específico. Só que eu preciso te falar uma coisa, existem mais profissões que vão entrar em extinção. Não sei se vocês já perceberam, mas nos Estados Unidos, a maior parte dos postos de gasolina não tem frentista. Eles mesmos colocam a gasolina e efetuam um pagamento. Você acha que isso vai demorar quanto tempo para chegar no Brasil? Ou melhor, você espera que vai ser como em 2030? Hoje em dia a gente nem usa mais dinheiro em papel, não usa mais a moeda. Nós usamos cartões, usamos Pix. Quem não garante que até o operador de caixa vai deixar de existir? É um pouco preocupante, mas é a realidade. Porque pensa só, se nós utilizamos o cartão, nós conseguimos passar no caixa, nós mesmos pagamos. Isso pode ser operado por máquinas. Mais uma vez, uma parte da mão de obra está sendo substituída pela tecnologia. E nós não estamos falando do ano de 2030. É uma realidade vivida em muitos países hoje, em 2022. Nós temos apenas 8 anos para chegar em 2030 e muita coisa já tem mudado. Não para por aí. Realmente, essa parada de extinção é complicada, viu? Porque existem atividades que também estão sendo deixadas de lado por causa da digitalização. Exemplo disso são os assistentes administrativos. Você sabia que até mesmo na área jurídica, após essa mudança da Covid, em que obrigou muitos processos a serem digitalizados, começou a existir um juízo digital? Agora tudo é feito pela própria internet, o que não exige que a gente vá ao tribunal para fazer alguma coisa e alguém nos atenda. Esse é o ponto que nós precisamos chegar. Não é necessário agora contingente para atender pessoas nos locais. Essa é a fase em que a era digital também vai ser preponderante para determinar o mercado de emprego, ou mercado de trabalho, como você preferir. Miguel, você tá me assustando bastante, eu tô ficando com medo porque eu tô vendo que não vai sobrar emprego. E olha só, não é querendo te desesperar, mas o que você mais comprou na pandemia foi virtual, não foi? Nós entramos em mais uma profissão que talvez deixe de existir em breve, que são vendedores de loja física. Muitas empresas tiveram que digitalizar, tiveram que criar o seu âmbito virtual e se adaptar a essa nova rotina, que é a realidade das lojas virtuais. O que acaba não necessitando que exista um atendente à pessoa. Novamente lidamos com uma situação em que a mão de obra está sendo afastada. Esse vídeo foi só para te desesperar? Não, de forma alguma para te desesperar, ou para dizer que você não é capaz, ou que sua atividade não vai servir mais para o mercado de trabalho. Na verdade,
Esse vídeo é incitando a preparação sua, para você se preparar 8 anos antes de toda essa realidade mudar. E olha, ainda dá muito tempo de você acordar para os detalhes e ser quem inova, quem faz a diferença, quem busca meios diferentes de se adaptar a um meio globalizado e tecnológico. Está na hora de você crescer e buscar novos horizontes. E esse vídeo é um aviso. Eu espero que em 2030 ele fique bem velho, a ponto de não termos novidades no ano de 2030. Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e de nos seguir no Instagram. Nós precisamos muito da sua colaboração para crescermos e levarmos conteúdos a outras pessoas e informá-los também sobre a realidade econômica não só de hoje, mas do amanhã. Até o próximo vídeo.